podcast Data Show. Boa noite, pessoal. Mais um Roxcast, nosso terceiro Roxcast. Para quem não conhece, o nosso podcast aí, nosso webcast sobre dados. Aqui quem fala é o Marcos, CEO da Rox Partner, Matias Bren, Head de Dados aqui da Rox. E nosso convidado hoje, Thiago, Head de Dados da Comgás, professor de Advanced Analytics da Impacta e da Emeritus, e nosso grande amigo aí, Thiagão, cara. Bem-vindo, Thiagão. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado pelo tempo cedido. E, cara, hoje vamos falar sobre inteligência artificial, qual que é o impacto da inteligência artificial hoje no mercado, na nossa vida. Acho que, putz, eu tô com os dois caras aqui que eu conheço, que mais conhecem de inteligência artificial. O bate-papo vai ser muito, muito, muito bacana, muito legal. E vamos lá. Thiago, se você quiser começar, cara, falar um pouco sobre você, qual que é a sua experiência com, quando que você começou a mexer com inteligência artificial, o que você trabalha com IA aí no dia a dia. Boa. Pessoal, boa noite aí para vocês, boa noite para todo mundo. Pô, o prazer é todo meu aí, Marcão, Matias, putz, muito legal. Obrigado pelo convite, né? Um dos assuntos que eu mais gosto. Eu falo que esse assunto aqui para mim não é trabalho, não é estudo. Esse assunto para mim é mais diversão do que trabalhar, né? Cara, com IA, para ser bem honesto para vocês, eu brinco com todo mundo que eu comecei a ver IA em 2007, né? É ruim que a gente entregue a idade, né? Tem duas formas de você entregar a idade ultimamente, né? Falar quando você começou a mexer e outra se você já foi vacinado, né? Aí você entregou a idade porque a gente vai pelo calendário. Mas a IA eu comecei a mexer em 2007, cara, e já tinha muito mais gente mexendo. Por que eu falo da IA em 2007, né? Porque quando eu comecei, eu fiz meu TCC da faculdade de inteligência artificial, cara, numa rede neural. Hoje você fala assim, cara, constrói uma rede neural aí, Matias. Você vai lá, pega um Python da vida lá, nossos alunos, né? Scikit-learn, né? Vai no Stack Overflow, 4 linhas, subiu, puf, o cara tem uma rede aí, sei lá, com 3 camadas, cara, com uma função de ativação sigmoide na ponta. Cara, quando eu fiz o meu TCC em 2007, não tinha nenhuma biblioteca, cara, começa por aí, eu nunca mais esqueço. Professor, até um brother meu, professor Luiz Antônio, desculpa, ele falou assim, ó, o meu TCC, cara, era um reconhecimento de spam. Ó como é que entrega a idade, né? Reconhecimento de spam, mas para texto. Cara, hoje em dia nem tem mais spam, meu cara. Deus. O filtro do... E é o principal caso de uso de machine learning que começou há muitos e muitos anos, eram os algoritmos de spam, exatamente. Algoritmo de spam. Exato. E o meu era só para texto, porque, cara, imagem 2007 era bizarro, né? E aí eu nunca mais esqueço, cara. Ele falou assim, vai na biblioteca, pega um livro chamado Redes Neurais, do Hans. Eu tenho até esse livro hoje em dia. Página, não lembro, cara, sei lá, página 407, o algoritmo tá lá. Falei, teta? Opa! Janeiro, o professor já deu o algoritmo. Cara, quando eu abri o algoritmo, tinha um monte de diferencial, cálculo para tudo quanto é lado. Eu lembro que eu voltei na sala dele e falei, professor, onde está o algoritmo aqui que eu não enxergo? Ele falou, o algoritmo está aí. Sabe aquelas aulas de cálculo que vocês xingavam pra caramba? Então, agora está na hora de vocês implantarem a aula de cálculo. Então, meu primeiro contato com inteligência artificial foi em 2007, construindo essa rede neural para detectar spam. Deu certo. Cara... Agora eu vou falar um negócio que eu não pus no meu currículo. Feito em .NET, fiz em .NET, beleza? Em .NET, reconhecendo texto. Então é daí que vem a brincadeira com IA, cara. E desde então, sou extremamente apaixonado pelo tema, estudo IA, tanta parte técnica, que hoje em dia, achei até legal a puxada de vocês, né? Porque hoje em dia, quando se fala de inteligência artificial, a galera fala de TensorFlow, né? Quer aprender TensorFlow. Biblioteca, né? Quer aprender. Mas o grande pergunta para mim que eu sempre trago para a tona quando eu vejo esse assunto, pessoal, é assim, e aí? Aonde eu vou usar? O que eu vou fazer com a inteligência artificial? Beleza, eu vou construir uma parte técnica, para quê? Né? E daí é que eu venho, inclusive, cara, estudando muito, né? Eu brinco que ultimamente o que eu venho estudando bastante é aplicações de inteligência artificial no mercado.
indiferente da técnica que você vai usar, aonde você vai usar, como que você vai usar, qual é o benefício que aquilo ali traz. E aí, cara, espero conseguir discutir isso aqui com vocês bastante, porque tem bastante tema aqui. Bacana, Até cara. aproveitando um gancho aí, você falou assim, ó, você fez lá em 2007 o teu TCC, construindo uma rede neural em .NET, você tinha que literalmente entender a fórmula para ir criando os neurônios, as camadas ali, né? E fazendo no braço ali, ó, carregando. Acho que é uma boa pergunta do tipo, beleza, tínhamos a capacidade de fazer algoritmos de machine learning com tanta inteligência ou com tanta profundidade de resolução de problemas, mas o que mudou de lá para cá, né, história que vem acontecendo, do porquê hoje em dia a gente fala tanto de inteligência artificial, da aplicação de algoritmos aí para resolver problemas nesse nível, né? O que aconteceu que teve esse boom tão grande que a gente vê hoje, tanto em busca de profissionais, quanto resolver problemas usando esses algoritmos? O que você acha que mudou de lá para cá? É a capacidade de processamento? É o entendimento de digitalização? Ou seja, agora eu consigo pensar que tudo eu posso resolver com digitalização, com algoritmo, com tecnologia? O que você acha que mais foi a mudança de chave, onde todo mundo está com o mindset, eu quero usar algoritmo, eu só não sei onde usar, ou como usar, onde aplicar, né? Hoje o problema não é fazer, o problema é saber onde aplicar. Né? O que você acha disso tudo? A pergunta é boa, tá, Matias? Primeiro que assim, se você me permite, né? Primeiro respondendo essa pergunta, para mim o que é o boom? O boom é 2009. Assim, cara, 2009, o que acontece em 2008 e 2009? 2008 e 2009 é quando começa o assunto de cloud computing ficar mais forte. Uhum. O grande impulsionador hoje da IA, não se dá para falar de IA, se dá para falar de machine learning em aplicação propriamente dita, se você não falar de poder computacional, se não falar de cloud. Então tem muita gente que fala assim, pô, mas falar de cloud, por quê? Porque é o que te proporcionou, é o que nos proporcionou hoje em dia a ter o poder computacional para processar. Cara, se você pegar a história da IA, cara, a história da IA, ela se remete. Eu estava lendo um negócio esses dias que me surpreendeu muito. Cara, se não falha a memória pelo que eu estava lendo, em meados de 1880, 1890, presta atenção, não se falava nem de carro. As pessoas andavam de cavalo. Arrastando bolinha lá, né, meu? Cara, eu nem sabia que é isso. E já tinha um matemático, esqueci o nome dele, que começou não com o termo inteligência artificial, mas a pensar em máquinas inteligentes para resolver determinados problemas. Então, a primeira desmistificação do mercado, que muita gente já faz de forma assertiva, ao meu ponto de vista, é assim, IA não é nada novo. A gente não está falando de nada novo aqui. Se você pegar o algoritmo de redes neurais, por exemplo, cara, o algoritmo de redes neurais não é nada novo, é antigo. Não, Thiago, mas espera aí, que foi o que eu já vi muita gente falar, né? Mas o Deep Learning é novo. Cara, Deep Learning não é novo, cara. Deep Learning é um conceito de redes neurais novo, mas ele é uma rede neural no final do dia. Ele é proveniente de uma rede neural que procede ali dos anos de 1960, mais ou menos, se não falha a memória, onde se começa, depois você tem o hiato você tem o momento que a IA fica negra, né, que não se tem artigo, não se tem publicações, que vai mais ou menos entre 65 até 80 e pouco ali, se não tem mais. O ponto é, IA não é novo. O que impulsionou, Matias? Poder computacional, meu modo de pensar, cloud. Perfeito. E, obviamente, quando você fala de cloud, poder computacional, você vai para uma outra linha, que é o ponto que você colocou. As empresas passando por um processo de transformação digital. O que ganha uma empresa passar pelo processo de transformação digital? Ganha ter acesso a dado, ganha ter volumetria de informação, ganha ter conhecimento mais sobre tudo que está acontecendo. Transformação digital mais cloud computing faz com que o dado fique mais barato. Pô, vocês são especialistas nesse assunto e vocês sabem melhor do que eu. Quanto custava... A pergunta é proposital, para ver outro lado falando, mas é isso aí. Quanto custava um dado? Quanto custava armazenar um dado? Não vamos muito longe. Quanto custava armazenar um dado em 2004, 2003? Quanto custava armazenar? Minimamente que comprar uma storage, né? A gente tá falando de uma storage com vários tipos de disco e você ainda tá falando que você não tem redundância. Então você tinha que ter redundância de storage, uma série de coisas. Alocar isso em um data center, né? Pagar toda a sustentação, trocar disco. Se tem uma coisa que eu já passei na vida é disco queima pra caralho.
O disco queima muito. E tem que ficar trocando disco, é caro, bicho. É muito caro. Então o dado era muito caro. Quanto custa armazenar o dado hoje em dia? Ninguém nem sabe quanto custa. Não sabe. Isso é o mais barato na cloud hoje, é armazenamento de dados. É o mais barato. Cara, e quando não, você pega players como o Google, por exemplo, que tem uma das ferramentas mais fantásticas no mercado hoje em dia. Microsoft está indo bem também, a AWS também, mas caso do BigQuery, cara, você armazena dado pra cacete. Aí tem o ponto, né? Quanto mais dados você tem no BigQuery, menos você paga. Quanto menos dados você tem, mais você paga. Ou seja, o incentivo de você colocar dado é muito maior do que você não ter. Então aí você volta de novo. Poder computacional, forma de você ter dado. Agora você pode ter redundância, né? Que é o que você falou, né? Cara, você não tinha que ter redundância. Então você, putz, mas será que eu tenho 2004 antes? Será que eu preciso armazenar esse dado mesmo? Então, peraí, cara, vamos fazer, porque eu tenho que comprar storage, né? Se eu precisar se estourar, se eu precisar comprar mais disco, né? Aí você, licença de banco de dados, caro pra cacete. Alocação desses bancos de dados em data center, caro pra caracas. Então você começava pouca empresa. Tempo de entrega de equipamento, tempo de entrega de deploy. Pouca empresa tem condição de ter esse investimento, né? Não é. A gente fala assim, pode fazer muito sentido, mas para um pool de empresas, para um pool de soluções, né? Agora, para trabalhar com analytics é uma volumetria na qual isso não faz sentido, né? Não era viável financeiramente fazer isso. Só para, vou fazer um teste aqui e ver se vai sair o insight que eu quero, que vai mudar a chave do meu negócio. O cara não investia essa grana para ver se vai chegar na magia que ele quer ou não. Hoje em dia é muito mais fácil com nuvem. Ele pilotar, testar e validar essa hipótese dele, essa ideia lá, né? Matias, Marcão, eu vou sair aqui desse assunto por um segundo, se vocês me permitem, para ver o quanto o cloud é importante. Eu acompanho também muito o mundo da transformação digital, startup, eu estudo bastante esse assunto. Se você pegar nos últimos anos a curva de aumento de cloud no mercado e com baixo custo, e a quantidade de startup que nasce, você vê o quanto o cloud ele é importante, não só para a IA, mas para o mercado da transformação como um todo. Né? Se você pegar essas duas curvas... Eles se convertem, isso é em paralelo ali. Sim, cara, perfeito. Hoje você vê, cara, startup nascer mais do que grama no campinho perto de casa. Por quê? Cara, você sobe hoje, é o que você falou. Cara, eu tive uma experiência muito bacana em 2008, quando eu trabalhava na Telefônica, foi meu primeiro trampo como arquiteto em si, né? Porque eu também já fui arquiteto. E os caras deixaram... Acho que os caras eram meio malucos, né, cara? Porque os caras deixaram ser o arquiteto do projeto como um todo. Sei lá, cara. Eles eram malucos, certeza. Malucos, os caras malucos. E aí, cara, eu consegui acompanhar tudo como era compra de máquina, instalação do data center. É que você fala, né? Só uma observação simples, né? Você fala de data center, hoje em dia, o que é um data center? Põe uma máquina lá. Não, cara, o quanto vai passar de energia, onde passa o cabo, o rack, o cabo, o rack dedicado, Matias, cofre, tem que ter, às vezes, o rack trancado com chave. Matias, eu lembro do cara falando assim, mano, se tem ar-condicionado, eu falei, mano, ar-condicionado? O cara falou, cara, olha a quantidade de máquina, tudo. E para você comprar uma máquina, demorava em torno de 45 a 50 dias para chegar. Quando chegava, tinha mais não sei quanto. Ou seja, o mínimo de um projeto do zero, coloca aí com muita graça de Deus, 3 meses. Hoje em dia, você só... Fora o investimento inicial, né? Você tinha um investimento inicial muito grande e um time to market também muito grande, para você começar a rodar. Aí você coloca hoje, você põe seu cartão de crédito ali, cara, gasta aí R$10, você sobe, você coloca a sua aplicação no ar, você coloca seu e-commerce no ar hoje, pagando um domínio aí, nem lembro mais quanto está o custo do domínio. Uns R$30. R$30 aí. Mas, sei lá, vou chutar alto aqui, R$200 por mês aí de máquinas, for um e-commerce simples, já era, você subiu em 5 minutos. Então, a cloud, ela fortaleceu tanto o mercado da transformação digital, quanto ajudou a IA, porque a IA precisa do quê? Processamento, poder computacional. Então, cara, para mim... resposta final, quem ajuda? Cloud Compute. Que estudar? Cloud Compute. Empresa quer começar a ter IA, não tem nada agora, cara, precisa ver se tem uma cloud, se tem uma arquitetura de cloud, se tem uma infra.
para poder suportar essa parte de dados, e aí sim você começou a falar de IA. Esse é um pouco do que eu penso. Ô, Tiagão, mas assim, até... Cara, eu vou te falar que eu fiquei surpreso de falar que o seu primeiro contato com IA foi em 2007, cara, já tem 13, 14 anos já. Não conta, cara, porque eu tenho cara de novinho, cara. Quero continuar mantendo a Esse imagem. Cabelinho tá com cara de novo, mesmo. Esse cabelinho novo aí tá bacana. Você rejuvenesceu uns 4, 5 anos aí. Né? Valeu o investimento, hein? Tá bonito as luzes, é isso aí. Depois... E luzes aqui não. Não, luz já é um passo. Cara, quando que você começou a ver no mercado brasileiro, assim, os primeiros projetos de IA, primeiro projeto que realmente trouxe algum valor para o negócio. Valor para o negócio. Eu acho que assim, quando você realmente conseguiu ver a chave virando de agora, passou a entregar valor. O valor foi tão visto que voltou a ter mais investimento, ou seja, apostaram, deu resultado e aí falaram, pode pôr dinheiro ali, porque agora eu tô vendo que isso aqui vai para frente. É que eu acho que aí você precisa separar, né? Aí, por que eu acho que você precisa separar? Você precisa olhar o mundo aí, né? No Brasil, acho que quando eu comecei a ouvir falar de IA corporativamente, em 2015 mais ou menos, com baixos projetos com efetividade produtiva. O mercado falando de IA, o mercado falando, o mundo corporativo falando de, putz, tem esse negócio de inteligência artificial, porque você pega de novo a curva, a cloud está um pouco mais instável e você começa a ver algumas empresas, startups, apostar ali no Brasil. Você começa a ver muito isso por volta de 2015. Mas acho que quando você fala de IA, você tem que abrir seu horizonte. Os Estados Unidos falam de IA muito antes corporativamente. Sim. Né? Se você pegar o algoritmo do Google de busca, por exemplo, você vai ver que ele fala de IA, putz, cara, sei lá, eu vou chutar 2002, aqui, por aí, 2002. É isso aí, 2002, cara, por aí. Vai começar a mexer ali em 2002. Então, o mercado americano. O mercado chinês, que é o mercado que, por incrível que pareça, que eu mais venho estudando ultimamente, que é o mercado chinês, vai também ali pela onda do Brasil, mais ou menos em 2014, 2015, mas hoje o mercado chinês é um dos mercados que mais falam de IA no mundo. Perfeito. Tanto é verdade que o governo americano está incentivando investimento em construção de processadores focados em IA e cortando várias verbas porque eles já estão preocupados com o desenvolvimento da próxima geração tecnológica no mundo, que vai ser totalmente pautada em IA e os Estados Unidos já está para trás. Já está para trás. Matias, se você pegar o pronunciamento do presidente americano... Isso aí que Biden, eu tô falando é a estratégia do Biden, tá? No Biden, o discurso dele, dos primeiros 100 dias no governo americano, metade da fala dele é falando que os Estados Unidos precisa começar a investir na corrida da inteligência artificial, que foi quem começou toda a brincadeira, quem começou assim, ficou bem para trás do mercado chinês. Perfeito. Cara, tem um dado aqui que... Eu não lembro exatamente o valor no qual ele falou, mas a ordem de grandeza de bilhões de dólares que eles vão investir agora em um dado período em empresas americanas para dominarem todo o ciclo da IA, e não é só IA. Hoje eles estão falando muito de processadores específicos para casos de uso específicos de IA, né? Ô, Marcão, eu ia deixar esse assunto para o final, né? Mas vocês tocaram no assunto, agora... Mostra aí. Cara, tem esse livro aqui, ó. Esse livro é fantástico, uma inteligência artificial. Ele é escrito por um chinês que trabalhou muito nos Estados Unidos. Cara, na boa, esse livro conta que os Estados Unidos não pegam mais a China. No ritmo que a China tá, os Estados Unidos não pegam mais a China e a China vai se transformar no maior polo tecnológico de inteligência artificial do mundo no ano de 2025. Presta atenção, cara. Se você olhar, eu não lembro as ordens de grandeza, tá? Eu tinha esse número, até procurei e me perdi. Se você procurar o seguinte, cara, quantos mestres e doutores se formam por ano no Brasil no assunto inteligência artificial e tecnologia? Boa. Se não for a minha memória, eu tenho muito medo de errar esse número, mas eu não lembro se ele está entre... O número é baixo, cara. Eu não lembro se é 50 ou é 500, mas o número é extremamente baixo. E eu acho que é 50. Ano. E se você comparar esse mesmo número com países muito pequenos da Europa, a gente toma uma surra, tá? A gente está tomando surra. A gente não forma mestres e doutores. Perfeito. Os Estados Unidos
forma uma média de 5 mil por ano. A China forma em torno de 50 mil profissionais em doutores e mestres. Essa é a diferença do tamanho, né? Quando você tem tamanho. Porque só conectando, não quero te atrapalhar, tá? Não, problema do Brasil. A gente já ia chegar nesse problema. Quando a gente olha para a tecnologia, o grande ponto é mão de obra qualificada. É quanto braço você tem para crescer esse tipo de tecnologia. Porque assim, querer ter é uma coisa. Poder ter vai também muito em função do quão qualificado ou quanto de apoio você tem humano para construir isso. Não, perfeito, mas um parênteses em cima desses dados. Vocês dois são professores. Por quê? Por quê? Por quê? Falta de profissionais que consiga repassar esse conhecimento da educação. Eu tenho uma lógica bem básica. Falta de posicionamento de mercado, que as pessoas tenham interesse e queiram direcionar para esse caminho, a falta de incentivo do governo. Não, é uma pirâmide. É uma pirâmide. A gente não fala, por exemplo, quando a gente faz a nossa apresentação, AI está aqui em cima, né? Sim. Você vem Big Data, depois Analytics, ciência de dados, e AI é o prisma lá em cima. Sim. Educação é a mesma coisa. Para eu chegar aqui em cima e formar mestres e doutores em qualquer coisa, eu preciso ter essa pirâmide de educação no país funcionando. Quanto maior essa base de educação de base, eu vou formar mais caras aqui em cima. Perfeito. E a nossa já está na base. Não dá. Você forma... Quantas pessoas se formam em graduação? X. Desse X que se formou, que não necessariamente tem qualidade, quantos vão conseguir ir para um mestrado e doutorado, que a gente está falando de dedicação full de vida em educação? Pouquíssimos. Pessoal, assim, eu estou na mesma linha, tá? E assim... eu sou até um crítico muito assíduo desse assunto. Quando você vai estudar novamente mercados como Estados Unidos e a China, tem um primeiro fator. O governo tem um peso muito grande. Mas mais do que o governo, tem o peso das empresas que estão investindo e apoia este desenvolvimento. Aqui no Brasil, às vezes eu sinto que às vezes a gente prende muito esse apoio. Cara, nos Estados Unidos, assim, eu estava nos Estados Unidos em 2019, estudando em aula no Google, e aí um dia eu fui para Stanford lá, que era um grande sonho, eu conheci Stanford, eu fui conversar com os caras lá, tô trocando ideia com o pessoal, aí eu falei assim, cara, tamanho de Stanford, né, cara? Stanford... Já fui lá também, você parece que tá no céu, a minha cara, assim... Pra mim, Stanford é como você fala assim, nossa, o céu é assim, de tão bonito naquele lugar, velho. Vou dormir aqui, cara. Morri e cheguei, né? Virei pros caras e falei, quero estudar aqui, né, cara? Eu falei, cara, o peso do governo americano, eu falando, o peso do governo americano em Stanford deve ser tremendo. O cara falou assim, Thiago, deixa eu te contar um segredo. Quase zero. Eu falei, não, mano, como quase zero? Tem uma parede com o nome das empresas e o valor que cada uma investiu, e aí se você quiser ter o seu nome na parede, você tem que investir mais do que as que estão lá para trocar. O peso do investimento corporativo no mundo acadêmico é muito grande. Então aí, até o meu coordenador do mestrado, né, meu professor Luiz Augusto, ele fala muito disso, né, que ele defende isso. A gente tem que parar no Brasil de pensar só no mestrado, no doutorado 100% acadêmico, em by the book. O que é o by the book? Virar páginas de livro ou artigo. E sim, em pesquisas aplicadas, que é o que os Estados Unidos e a China estão fazendo, trazendo pesquisas de IA e de várias áreas aplicado no corporativo. Então, a empresa vai lá, investe, e o cara não vai só estudar um determinado assunto, desenvolver um determinado assunto. Esse cara vai aplicar a inteligência artificial. Esse cara vai aplicar a inteligência artificial, sei lá, vamos dar um exemplo prático. Vamos dar um exemplo bem prático. Como nasceu o Deep Learning? Nasceu da competição lá do Imaginext, se não falha a memória, pela Universidade de Toronto, os caras desenvolveram. Tinha investimento corporativo lá. Microsoft, cara, tinha investimento da Microsoft. O que hoje tanto se fala no mercado hoje? Cara, a IA sendo usada para reconhecimento de imagem, né? Aí tem uma série ética que a gente pode aqui ficar horas ou até um dia discutindo sobre isso, que é um assunto que eu gosto bastante. Mas onde você usa bastante hoje? Vê a reportagem, eu acho que está no aeroporto de Guarulhos agora, que o seu check-in pode ser feito pelo reconhecimento facial. Você para na frente do reconhecimento facial, ele te reconhece e você coloca. Tem várias aplicações práticas do reconhecimento de imagem em si, que nasceu de uma pesquisa corporativa
de uma competição muito acadêmica, mas com investimento corporativo. Esse é o ponto que eu acho que falta no Brasil. Falta investimento do governo brasileiro? Falta, o governo nem se fala. Cara, eu estou até com ele aberto aqui. O Ministério da Ciência e Tecnologia soltou o paper lá do Estratégia Brasileira para a Inteligência Artificial. Uhum. Beleza? Eu tenho esse documento, eu já li esse documento, sempre releio esse documento. Cara, vai ser um documento. Não fez nada, né? Tipo, né? Não existe um plano, né? Você já escutou o governo na mídia falar alguma vez? Tipo assim, pô, Thiago, a gente tem outros problemas, mas você viu o Biden, nos 100 primeiros dias dele, usar 40% a 50% do discurso para falar que a IA precisa ser estratégica, que o governo americano precisa investir, precisa voltar para a corrida, para ir atrás da China. É como se a gente olhasse lá atrás das revoluções industriais, e aí a gente fala tanto de indústria 4.0, que é um conjunto de soluções e tecnologias e tendências, né? Os caras estão olhando assim, quem vai dominar o mundo, e aí na cadeia de dependência de valor, de domínio, né? Lá atrás dominava-se a agricultura, o processo fabril, a indústria, né? Hoje, depois a internet, de alguma forma ali, tanto é que a gente tem um monte de empresa de tecnologia, internet, é o Google, o Facebook, o Instagram, tantos outros, que é uma indústria gigantesca, né, que molda o mundo. E hoje a corrida é quem vai dominar a inteligência artificial, vai dominar todas as outras cadeias, porque na indústria, a indústria vai ser conduzida por inteligência artificial. Os carros, inteligência artificial. O como a gente usa os celulares, inteligência artificial. O como a gente governa as coisas, inteligência artificial. Quem dominar esse ciclo vai vender todo o resto de cadeia de produtos e dominar o mundo, cara. Exatamente, Matias. Eu tô na mesma página que você. Hoje, eu só queria falar um negócio que você falou, por exemplo, investimento, né? Privado e público. Realmente o Brasil tem pouco investimento público, né? Só que sobre a parte privada, eu lembrei do seguinte: o Biden, por exemplo, vai injetar muita grana nessa corrida. Os Estados Unidos é uma mãe, querendo ou não, para muitas empresas, o governo americano. Sim. Ele sustenta, se você pegar a indústria, por exemplo, armamentista, aviação, etc., via governo americano, injeta-se dinheiro na Boeing, na Lockheed Martin, e um monte de empresa que nesse guarda-chuva, essas empresas são empresas de armas, que é uma forma de entrar dinheiro fácil, e no final ela tem uma cadeia de outras subindústrias, tipo aviação, tecnologia, segurança, que aí tem criptografia e tal. E a China, apesar de ter um monte de empresa, é o governo que é sócio de todas elas. Então, de alguma forma, o dinheiro do governo entra, mas não direto, entra via essas empresas e elas conduzem a estratégia de, para eu ser uma empresa maior, eu preciso de tecnologia, chega na universidade, né? No Brasil, não. O cara quer ser mestre e doutor, que é o que você estava falando, ele vai lá, tira o diploma, né? Fica fazendo os trabalhinhos, publicando os artigos, qualquer artigo, só para publicar e falar, fizemos um artigo, batemos uma meta, tanto é que o Brasil acho que é o 8º ou 10º país que mais publica artigo no mundo, de umas áreas lá. Mas não tem valor, né? Falta assim, o laboratório X da universidade, vir a empresa e falar, eu vou pagar a bolsa desse aluno, só que eu vou pagar a bolsa dele para ele reconhecer milho no meu vídeo aqui, para ele reconhecer safra de não sei o que. Se ele fizer esse projeto, eu continuo pagando. Se não der certo, eu paro de pagar a bolsa dele. É o que você vira e passa a ter o mundo acadêmico mais próximo do mundo corporativo. Esse meu coordenador, que é o coordenador do Mackenzie, que é onde eu faço mestrado, ele defende exatamente isso. Você prepara o aluno doutor ou mestre, para o mercado corporativo e você prepara ele mais próximo do mundo corporativo. Porque assim, cara, pega você da Ops, uma rapaz ou uma moça, o que seja, e leva para trabalhar que nunca trabalhou e que está no mundo de mestrado ou doutorado direto, nunca trabalhou, vem cru. Às vezes o estagiário ou um júnior tem mais faca na caveira do que esse cara. E olha que esse cara tem mais conhecimento do que ele. Mas por quê? Viveu muito mais no mundo acadêmico. O mundo acadêmico tem responsabilidade. Publicar artigo não é um negócio muito fácil. Acabei de ter um artigo publicado. Mano, você soa sangue, literalmente. É rígido pra cacete, tem data. Só que o mundo corporativo, ele preza outras coisas que ainda o acadêmico não te dá. Outro ponto, cara, até porque senão, assim, tenta você investir a Rox. Fala assim, cara, a Rox, pô, beleza, vou investir no mundo acadêmico. Esse é o ponto que eu falo do governo. O governo quem gerencia o seu investimento lá dentro, né? Você não tem estrutura para gerenciar esse investimento lá dentro. Matias, o mundo, o político, no meu modo de ver, também deveria dar mais incentivo. Não tem dinheiro no governo? Beleza, não tenho.
Então eu vou incentivar as empresas? Então eu vou incentivar para que as empresas façam isso. Hoje isso pesa muito. É muito pouco. Você vê investimento na USP, na Unicamp. Mas, cara, o Brasil não vive só da USP, Unicamp, o Fiscar ou das outras. Cara, o Brasil tem um monte. O Brasil é o 5º maior país em território, se não falar memória, do mundo, com uma galera morando aqui dentro. Tínhamos que dar mais investimento. Aí sim, cara. Aí eu acredito que a gente tenha um desenvolvimento maior do conceito. Cara, tem muitos outros conceitos também para se evoluir, mas evoluir o conceito de inteligência artificial. Cara, se me permite até um outro ponto nesse assunto acadêmico, corporativo, que seja, né? Hoje eu estava conversando... Pode falar o nome da empresa aqui ou não pode, né? Pode. Ou não pode? Só se a empresa achar ruim, né? Beleza. Hoje eu estava trocando ideia com os caras da Databricks, beleza? Legal. E o que eu falei para eles é, cara, como é que a gente faz uma parceria para treinar mais engenharia de dados? Estou nem falando de IA, cara. Porque eu falei para ele, cara, o mercado não tá achando mais. A gente sabe, hoje o problema é, você vai querer construir alguma coisa, a gente tá falando de braço, né, e da pirâmide, cara, você precisa ter uma série de profissionais, já tá esgotado. O mercado tá saturado. Tá saturado. Demais. Que a gente não tem a demanda que a gente deveria ter, a gente ainda tá com uma demanda baixa. Que é uma demanda baixa que ao mesmo tempo é muito alta. Sim, porque você não tem cadeia de profissionais ali para atender. Não tem, cara, você não tem engenheiro de dados, você não tem cientista de dados, entendeu? A galera que tem tá empregada, graças a Deus, ganhando bem. Se você pegar um cara e tirar de uma outra empresa para trazer para a sua, é legal. Fica mais caro. E também vai ficar mais caro. Isso só vai chegar até o nível que a empresa não consegue mais. E aí você vai virar a famosa que o pessoal fala, a famosa bolha, que sempre existe. Então falta, cara, na minha visão, mais desenvolvimento. Cara, não sei o quanto vocês acompanham, mas eu acompanhei esses dias, empresas como a Amazon, como o Google, a Microsoft, tá se aliando com empresa e dando treinamento de graça para não sei quantos mil profissionais, para quê? Para formar pessoas. Porque essa indústria também depende deles, né? O cara não vai vender cloud se não tiver quem implemente cloud. E aí vai voltar no outro ponto que a gente perguntou lá atrás, que é porque antes não tinha, né? Você não via tanto IA, agora tem. É porque formou-se uma indústria que impulsiona isso, que gera tal, e hoje essa indústria tá tendo que formar os profissionais. Você vem assim e fala, esse produto é legal, você tem que ficar anos evangelizando, né? Aprenderam que IA é legal, só que agora tá difícil de colocar IA no mapa, porque fora formar a indústria, quer falar compre, né? Isso aqui é legal e vai dar resultado. Faltou formar gente, né? Faltou formar... Mas assim, vocês dois que estão no mercado acadêmico, né? Tá tendo essa falta de profissionais, tá tendo essa demanda e assim, tá num hype... Assim, a gente sofre, a gente tem essa dor aqui dentro da ROX e provavelmente outras N empresas que trabalham no mesmo segmento também tem. Vocês dois trabalham formando essas pessoas, e o que vocês falariam para as pessoas hoje que querem entrar nesse mercado, né? Porque na contramão de outras áreas, você está tendo muita falta de emprego, muito desemprego, toda essa pandemia aí acelerou muito o desemprego aí em outras áreas. Cara, o que vocês dois como professores dariam de dica, tipo, como que conseguem migrar para essa área, especificamente de engenharia, de ciência de dados, de arquitetura? Quer falar primeiro, Matias? Pode falar, Thiago, eu falo demais, você que é o convidado aqui, eu já tô extrapolando o que eu deveria falar, eu quero que você fale. Não, cara, assim, eu tenho um pensamento muito forte quanto a isso, tá, Marcão? Até a gente já sabe que a gente dá aula muitas vezes, não é para aluno de ciência da computação e engenharia, a gente dá aula para galera de marketing, dá aula para galera de comercial, dá aula para um cara que nunca na vida viu uma linha de código. O cara não sabe usar o Windows, você pede para ele fazer as coisas, ele se perde no computador. Tipo, sabe quando você fala com a sua tia para clicar nas coisas? É nesse nível. Só que eu tenho um ponto, cara, que para mim é muito forte, assim, né? Aí, mas novo... só uma dúvida. Vamos lá. Mas essas pessoas estão aparecendo no curso de vocês porque, putz, a área que eu trabalho não tá legal, eu tô vendo que tá tendo uma hype enorme aí, eu quero cair para essa área, ou porque o mercado tá tendo a necessidade desses profissionais, mas que tem outras expertises junto?
as duas coisas. Vou colocar um ponto aqui que parece que eu vou ser chato, né, cara? Eu vou ser até taxado no futuro, mas vamos lá, cara. Mercados como o americano e o chinês tá começando a ensinar programação para os alunos na 4ª série. Não, perfeito. O Zanardo falou que o afilhado dele estava estudando SQL na 7ª série. O filho dele, né? SQL, o filho dele. SQL. Nos Estados Unidos, eles estão entre a 4ª e 5ª série ali, dando programação e SQL. Sim. Esse cara vai virar um vendedor. Tipo, SQL é o novo Excel. O cara não souber SQL hoje em dia, não sabe nada. O cara vai trabalhar com, sei lá, supply chain. Esse cara vai ser advogado. Esse cara vai ser advogado. Para que esse cara tem que aprender SQL ou programação? Não faz sentido na primeira vez que você lê uma matéria como essa. Mas se você começa a raciocinar, algumas coisas fazem. Primeiro é o que eu falo para todos os meus alunos. Primeiro sequência lógica, que é programar, todo mundo sabe. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Tanto, cara, que eu dou o meu primeiro exercício, quando eu dou aula de Python ou programação, meu primeiro exercício é um exercício que o meu professor de lógica deu quando eu estava na faculdade em 2003, cara. Que eu acho sensacional. Ele fala assim, ó. Primeiro exercício. Marcão, troca um pneu de carro. Perfeito. Ou faz um bolo. Abre uma porta. Cara, só faz isso. Todo mundo dá muita risada quanto a isso, cara. Cara, isso é fácil. Tudo bem, trocar pneu de carro para mim é extremamente complexo, beleza? Eu tenho que ligar. Assim, ó, furou meu pneu aqui, ó. Troca aqui. Qual que é a lógica? Telefone. Eu brigo com os alunos, né? Eu falo, não vem com essa não. Lógica, pega o telefone e liga, né? Faz todo o processo. Quando você vê alguns alunos fazendo o processo, beleza? Passo a passo, você prova para ele que qualquer um consegue programar. Sim. Porque tudo é uma sequência lógica. A gente programa. O que é programar? Programar é uma sequência lógica, que você declara lá umas variáveis, que você separa. Programar é declarar um processo, né? Você vai falar, esse processo segue esse fluxo. E ele tem que seguir aquele fluxo lógico ali. Então você concorda comigo que qualquer ser humano consegue ter uma sequência lógica? Qualquer um. Todos nós temos isso já enraizado na veia. Então, essa é a primeira coisa que eu falo para meus alunos. Se não tiver uma deficiência mental, assim... Sim, cara, mas de fato o cara vai ter. A segunda, cara, que é o seguinte. Aprender uma linguagem de programação é a mesma coisa que você aprender um novo idioma. A sequência lógica é a mesma. O que muda? A sintaxe. Quando você vai lá pro Python da vida, o Python tem a sintaxe. O Java tem outro, o .NET outro, o Ruby outro, o Perl outro, o Julia outro. Cada um tem uma sintaxe. A sequência lógica é a mesma. Sim. Ninguém começa de baixo para cima e vai. Todo mundo, eu brinco, todo mundo tem if, todo mundo tem else, todo mundo tem while, tem for, todo mundo tem isso. Agora, a sintaxe é diferente de uma para outra. Então, o que eu falo para os meus alunos é, primeiro, todo mundo é capaz de conseguir programar. Prova disso, de novo, crianças da 4ª, 5ª série aprendendo a programar ou usando um banco de dados SQL. Beleza? A segunda que eu sempre falo é, cara, você tem que gostar de fazer isso aqui. Você tem que gostar de brincar com isso aqui, porque não adianta. Às vezes, talvez, uma aula que o Matias dá, que é uma aula de Spark, uma aula de Hadoop, aí talvez seja um pouco mais difícil, né? A galera não quer fazer o curso para fazer isso, muitas vezes. A galera quer fazer análise, né? Então, quando passa lá, a pena. Eu dei aula ontem e aí eu sempre lembro, quando eu dou aula, eu falo, puta, a galera não gosta dessa aula. A galera quer ver gráfico, análise, é outra pegada. Eu chego aqui e fico falando de bit, byte, de Linux, de processador, de nuvem, eu falo, pô, professor, pega leve, professor. Não é isso. Não é isso, mas é o necessário. A galera tem que aprender, tem que entender minimamente como funciona. Então, o que eu acho assim, migrar para a área como essa não é muito complicado. Obviamente, quando você vê que o aluno migrou para essa área, você tem que ter um pouco mais de paciência do que o cara que é formado nesse contexto. Sim, já tem toda uma base, né? Sim. Porque o cara já conhece, né? Às vezes você fala pro cara assim, cara, você vai ter que subir uma instância. Subir uma instância? O que é isso, subir uma instância? O que pra gente é natural. Pro que aluno... é diferente o cara que tá migrando de área dentro de TI pro cara que efetivamente tá migrando uma área de uma outro business qualquer. O cara veio do comercial, o cara veio do marketing. Então, ele tem um pouco mais de dificuldade. Mas falando de análise de IA, de fato, eu falo muito disso. Então, cara,
a sequência lógica que você tem. Obviamente, quando você vai para IA, aí você vai ter que estudar um pouco mais matemática, você vai ter que estudar um pouco mais cálculo. Sim. Porque o que eu falo para todo mundo é, não adianta você abrir lá o Googão e colocar lá Scikit-learn e pegar uma biblioteca que em 3 linhas você faz um algoritmo. O que tem por trás? Porque o que tem por trás define como é que você vai resolver o problema. Cara, a questão do quanto você vai acertar, assim, qualquer um fazer, tipo, fiz um modelo. Agora, o modelo que o cara fez só chutando e o modelo que o cara fez porque ele teve condições de construir ferramentas para gerar aquele cara, vai mudar totalmente o quanto ele vai acertar ou não, e isso é o que vai fazer esse modelo passar a ser interessante ao invés de usar qualquer outra estratégia de tomada de decisão. Matias, Marcão, acho que tem uns 2 anos e meio, eu fui convidado para ir numa banca de pós-graduação, de MBA. Um dos alunos, lá um grupo do aluno, apresentou um trabalho de, prever, os caras estavam tentando prever contágio de dengue em determinadas regiões, com Deep Learning. Falei, legal. Quando os caras abriram, os caras fizeram um algoritmo com 1.300 linhas de dados. Os caras só tinham 1.300 linhas. Eu falei, como é que você usou uma Deep Learning com 1.300 linhas? Não, mas é porque, você poderia ter usado qualquer outro algoritmo que seria mais performático, que teria uma assertividade melhor, porque você não tem dados para fazer isso aqui. Como é que ele vai tentar inferir N coisa sozinho se ele não tem massa suficiente para tentar inferir ligações que você não vai conseguir prever aqui, né? Se não falha a memória, quando a galera de Toronto, da Universidade de Toronto, ganhou o ImagiNet a primeira vez lá, os caras tinham acho que 100 camadas ocultas. Era uma coisa assim, era um número muito grande de camada oculta, porque você tinha uma quantidade de dados muito grande. Agora você tem 1.300 linhas num banco de dados. Você usar uma Deep Learning. Outra coisa que eu vi muito o pessoal usar, o pessoal adorava usar regressão linear. Por quê? Usar regressão linear é 2 palitos. Então, o que eu sempre falo para os alunos é, você vai ter que entender o que tem por trás, não só usar aquela biblioteca. Entender o que tem por trás, aí você consegue entender o problema. Opa, o problema que eu tenho aqui é um problema de classificação. Opa, tendo um problema de classificação, que tipo de dado que eu tenho? Eu tenho esse tipo de dado, esse meu dado tem esse comportamento. Opa, então eu tenho que usar o algoritmo tal. Porque a lógica que esse algoritmo tem, o cálculo que ele tem por trás, se adapta melhor com esse tipo de dados. Muitos projetos não vão para produção no mundo corporativo porque as pessoas não param para pensar sobre isso. Elas acham que é divertido aplicar um determinado algoritmo que é extremamente sensacional, mas que ele não performa ou que ele gera uma dificuldade muito grande. Se vocês me permitem, dentro desse assunto, tem um outro assunto que eu venho estudando bastante, que fala muito sobre isso, que é o negócio chamado da IA explicável, que é o XAI. Isso é um pouco o tema, inclusive, da minha tese de mestrado, né? XAI, que é inteligência artificial explicável. Porque, por exemplo, quando você aplica, esse caso, você aplica uma Deep Learning, você aplica uma rede neural extremamente simples, multicamada, por exemplo, extremamente simples, explica o resultado. Você não sabe, justamente essa é a ideia. Ele aprendeu e você está confiando que ele entendeu as ligações ali que ele mesmo entendeu, descobriu e está conseguindo gerar aquele resultado, né? Agora eu vou te dar um exemplo de um artigo que eu estava lendo que eu falei, eu falava que nem você falava aqui agora. Aí eu li um artigo que o cara falou assim, beleza, o algoritmo que você está fazendo vai operar um ser humano. Ele vai fazer uma cirurgia neurológica no ser humano. Aí você vai voltar, tem um negócio que chama teoria de sistemas, eu não lembro aqui o nome desse negócio. Em teoria de sistemas, a ideia é justamente essa, é conseguir criar os caminhos possíveis, porque em um sistema você tem que identificar falhas, né? Geralmente quem estuda aviação, essas coisas, estuda teoria de sistemas, né? E aí eu tô imaginando... Sistemas, isso aí. Então eu tô imaginando, os caras devem estar tendo que provar o que aquele algoritmo faz para entender a chance daquilo dar erro, porque senão você vai matar alguém, né? Então você tem que entender. Então você concorda que simplesmente você não pode colocar uma rede neural, colocar ela para executar e falar assim, cara, vai. Você colocou o seu algoritmo para ele poder fazer todos os seus investimentos. Você é uma asset.
esqueci o nome. Você tem uma plataforma de investimento. Asset. Você tem 2 bilhões de investimento que não é seu. E o seu algoritmo é que vai fazer todo esse controle de investimento. Você vai acreditar no algoritmo? Zero, você não acredita. Então, esse é um problema muito das pessoas, em geral, que implementam. Elas acham que implementar um algoritmo extremamente complexo que dá um resultado é garantia de que você vai colocar esse resultado em produção e o time de negócio vai utilizar. O time de negócio não vai utilizar. Se ele não entender minimamente aquele resultado, ele precisa se sentir seguro. Porque ele vai correr risco, né? Você tem que mitigar o risco ali. Os robôs que tem hoje em dia, robô de investimento aí, quantas e quantas vezes os caras não saíram fazendo manipulação de mercado financeiro, porque sabia como ou onde esses algoritmos estavam se baseando para fazer a rapa dos investimentos da galera. Então você começa a ter esse tipo de problema. Então você tem tanto problema, que é muito legal esse assunto, né? A IA explicável, cara, aí eu até tô brincando um pouco com isso, aí você usa sistemas complexos para você poder conseguir pegar uma rede neural e conseguir explicar como os neurônios, como foi a formação dos neurônios, e aí você explica com teoria de grafos para como os neurônios se formaram, aí você consegue dar uma clareza maior para o cara, dizendo assim, ó, seguinte, ó, deu esse resultado, por quê? Por causa disso. Aí o usuário se sente seguro. Ele vira e fala assim, beleza, põe para rodar. Agora, quando ele não entende, ele não põe para rodar. Então, esse é um problema também de muito aluno. Sai ou entra na faculdade, ou entra na pós-graduação, quer estudar o algoritmo que vai levar o próximo povo para a Lua. Resultado rápido e fácil, né? Ninguém quer fazer o caminho árduo. E aí esse caminho árduo não vai te fortalecer. Quando você tentar implementar isso, ninguém vai comprar a tua ideia, porque você vai ser fraco de explicação. Você não vai saber vender bem isso, né? É isso que você está querendo falar. Exato. E aí tem o terceiro ponto aqui ainda, cara, em cima de que você está falando, Matias. Como o mercado não está formando cientista de dados, por exemplo, na mesma velocidade que o mercado precisa, você começa a ver novos players grandes do mercado, como o próprio Google, a Amazon, a AWS, H2O, DataRobot, criando plataformas chamado AutoML. O que é isso no final do dia? Você prepara o modelo de dados, né? Você prepara todo o conjunto de dados. Prepara o dataset, né? A tabelinha, vamos falar assim para a galera que está ouvindo. Aí faz o que eu sempre falo, né? Pega aquele dataset, joga no moedor de carne moída e vai que vai sair um resultado lá do outro lado. Cara, eu gosto muito de algumas plataformas como essa, de vez em quando eu estudo. Dependendo da arquitetura que ela tiver implantada, ela pode rodar 10 mil algoritmos numa única rodada. Ele já faz todo aquele trabalho de PCA, ele já entende os componentes, ele tenta fazer todas... É maravilhoso, concordo. Tudo. Aí ele te dá um resultado. Pimba. E aí? Como é que você interpreta o resultado para saber se de fato? Porque não significa que ele deu 99%, por exemplo, estou chutando aqui, né? 99% de acuracidade. E aí? Mas você entendeu os resultados para poder implantar? Então, o que eu falo para os meus alunos é, cara, precisa querer estudar aqui também. Dá para migrar para cá? Você tem conhecimento de lógica? Tem. Eu te provo. E eu provo para um monte de alunos. Eu provo para você que você conhece e que você vai sair do outro lado e que você vai estudar. Eu tenho alunos, por exemplo, cara, que vão estudar Python comigo, que, cara, é economista, veio do varejo, veio do marketing, se assusta, fala, professor, nem ferrando. Eu falei, não, vem comigo, mano, vem comigo, que termina o curso, mano. Vem na minha que é sucesso. Vem na minha que é sucesso. É os fofos, né? Os fofos, né? Por isso que o pessoal chama de fofo. Eu chamo de fofo. Fofos. Os caras estão programando. Cara, eu tenho um aluno que já está empregado. Cara, eu tenho uma aluna que está empregado, mudou de trampo esses dias, foi trabalhar com Python. Python era um inferno na vida da menina. A menina está trabalhando com Python, mudou de trampo, foi trabalhar com Python. Então, antes ela trabalhava do quê? Cara, antes ela mexia numa plataforma, cara. Esqueci o nome da plataforma lá. Mas era plataforma de drag and drop, cara. Drag and drop. Drag and drop. Cara, começou a programar, curtiu, estudou, tem que se dedicar um pouquinho, obviamente. Eu brinco que a nossa área aqui é muito parecida com médico, né? Obviamente, todas as áreas precisam estudar, só que hoje você estuda aqui, hoje a gente está aqui discutindo, né? Por exemplo, eu trouxe um conceito aqui, não sei se vocês tinham escutado, que é o IA explicável, aí você tem que estudar ela um pouco, só que amanhã já tem um outro conceito novo, porque já saiu, né?
Eu falo com um amigo meu que é médico, é muito parecido mesmo. A diferença é que a gente tem backup. A gente não mata ninguém, ou pelo menos dependendo do problema, a gente não mata ninguém. A gente consegue. Eu acho que a quebra de paradigmas, tá? A gente tava voltando só um pedaço aí, que eu não queria atrapalhar muito a conversa, a gente tava falando de educação antes, né? E aí lá atrás eu tinha falado da questão... Tá, cara, então, esse é um ponto que eu acho que até no bate-papo que acabou passando batido. Essas pessoas estão fazendo o curso de vocês, estão migrando de área, porque elas estão vendo uma oportunidade de se recolocar no mercado, né? Então, sei lá, desempregada, ou não tá, ou espera um retorno financeiro maior, ou porque, por exemplo, a ciência de dados, existe uma necessidade no mercado que a pessoa não seja só de tecnologia. Por exemplo, é um cara de marketing, ele vai fazer um cara que consiga fazer um projeto de ciência de dados de marketing, mas que ele tem uma expertise de marketing por trás que ele consegue aplicar desde que ele entenda a parte tecnológica da ciência de dados. É porque o mercado está necessitando dessas pessoas que não sejam só de TI, que tenham conhecimento de algum outro business, ou não, é porque as pessoas, o mercado está tão bom que pessoas que não estão tentando se colocar para tentar ter um salário melhor ou ter uma empregabilidade melhor. O que vocês ouvem desses... Deixa eu responder essa, porque era isso que eu ia falar, exatamente onde eu ia conectar. A gente estava falando em revolução industrial lá atrás, e falando de quarta revolução, novas tecnologias, domínio global, de cadeia de valor, que gera questão econômica. Por exemplo, você domina uma cadeia, você domina a economia, porque você traz toda a inteligência e toda a cadeia de valor para o seu país, etc., né? Eu lembro em 2017 ou 2018 eu também tinha ido lá para os Estados Unidos, foi nessa que eu passei lá em Stanford e tal, eu tinha ido para um evento sobre, na época era Hadoop, tinha virado Strata Hadoop, né, na época. E aí, na abertura do evento, o galera da Cloudera apresentou, que até então eles eram anfitriões, e aí a segunda apresentação, né, tiveram anos que era para falar de Hadoop, de Spark, aquele era o ano, acho que foi 2018, para falar de inteligência artificial. Aí quando eles falaram, né, primeiro ele tem que disseminar as tecnologias, então ele tem que falar para a indústria que aquela é a tendência para ele vender o produto dele. 2018 foi a hora de falar de inteligência artificial. Quem foi abrir o evento logo depois da Cloudera foi a fundadora do Coursera. Então o Coursera era um negócio que estava ali, começando e tal. E o que ela estava falando? Ela falava assim, olha, inteligência artificial, dados e todas essas tecnologias vão ser o futuro da humanidade. E vai ser a próxima revolução. É a revolução que está acontecendo. Que ano em foi toda isso, a revolução, 2018. Em toda a revolução que você vê, uma parte importante é que pessoas vão ficar desempregadas, porque determinadas cadeias vão deixar de fazer o que fazem hoje para que outras cadeias de valor surjam. Então, lá atrás, o cara quer fazer a manufatura, né? Deixou de fazer manufatura porque apareceu a indústria. E aquele pedaço que era manufaturado passou totalmente a ser industrializado. E aí ela falava assim, quando eu criei o Coursera para ajudar o mundo a conduzir a mão de obra de um lado para o outro. Então, o que eu, Matias, estou vendo hoje enquanto professor várias pessoas que vão querer fazer o curso, elas entendem assim, olha, a minha carreira não tem próximo passo. Eu estou no marketing, eu estou no jurídico, no N coisas aqui, não tem o próximo passo, não tem para onde ir. Não é porque só a carreira chegou no ápice. O salário está numa parte ali que para ela já viu que não vai dar muito mais para aumentar. E não tem assim, nossa, eu vou revolucionar o marketing. Para eu revolucionar o marketing, eu preciso de inteligência artificial, eu preciso de dados, eu preciso de N outras coisas que vão me ajudar a tomar decisão. E aí vai para a área de TI. A TI que vai fazer, vão contratar um consultor tal. Cara, eu quero revolucionar porque eu conheço muito de marketing, eu conheço muito de muita coisa, mas eu preciso pegar esse conhecimento e botar para lá. E essa galera tá tentando migrar. O que o Coursera se propunha a fazer, que era justamente, o que mais tem no Coursera é justamente esses cursos de transição de carreira, é pegar a galera que está saindo de uma área que vai ter cada vez menos valor no sentido de mão de obra, demanda, etc., porque está sendo cada vez mais substituída por algoritmos, plataformas e N coisas, migrar essa galera. O que eu, pelo menos, estou presenciando ver essa galera querendo migrar, só que eles não estão entendendo que não tem mágica, não tem almoço grátis. Não é em um ano que vai fazer, filho, você vai ter que ficar aqui, a galera que está aqui hoje fazendo isso está estudando 6, 7 anos esse negócio aqui. Ninguém está aqui de graça, entendeu?
Então não adianta você querer falar, fiz 2 cursos no Udemy e um MBA, que agora eu sou engenheiro. Não, neném, você vai começar de júnior, estagiário, e daqui 4, 5 anos você vai ser esse profissional que você quer ser. Só que daqui 4, 5 anos você vai estar numa área que ainda vai ter um mar, um oceano gigantesco para você nadar de braçada, e você não vai ter perdido seu tempo ali. Tô na mesma página do Matias. Só o único recado aí desse assunto, para fechar, se for o caso, é assim, concordo com o Matias, não tem almoço grátis. Acho que o único problema é que as pessoas estão lendo, isso é um problema, e você vê muita gente despreparada, cara, paga-se muito dinheiro, paga-se bem, o mercado paga bem para esses caras, e aí tem muita gente migrando de olho nisso, só que quando chega aqui, consegue perceber que paga bem, paga, mas você vai ter que dar uma raladinha, você vai ter que entender de muito mais coisas do que simplesmente achar que, putz, beleza, vou fazer um SQL e sair do outro lado. Não é por aí. Então, acho que falta isso. Esse também é uma outra coisa, assim, tem vaga, o salário é bom para muita gente, cara, o mercado tá pagando bem, só que, assim, tem que vir com um pouco mais de ganância no quesito de querer estudar. Dedicação, querer exatamente. Dedicação. Não é só chegar no mercado e falar, tá bom, estou inserido. Então, o que vocês estão vendo de alunos nos cursos de vocês é pessoas que estão querendo migrar de área mesmo. Chegaram ou empregabilidade ou limite de... É que acho que o meu único ponto aí, Marco, é assim, não é só migrar de área, cara, porque você colocou bem. O marketing de hoje em dia requer que você saiba fazer uma análise de dados e entender o que é um Big Data. Se você não entender o que é, como é que você vai entender o seu cliente? Não, legal. Cara, se você olhar medicina, por exemplo, a área da saúde, a quantidade de médico que está vindo aqui fazer cursos como esse para entender, o cara não vai largar a medicina, o cara vai continuar. O problema, cara, você volta a tentar entender o porquê que Estados Unidos, China e Coreia tá dando aula de programação em SQL para um cara de 4ª série, para uma criança de 4ª série. Por quê? Porque por mais que você ainda continue na sua profissão, pode ser que você não migre. Não, quando ele chegar nessa posição agora, ele já vai ter a base. Ele já sabe a base. Sim. A base do futuro, assim que eu entendo, a base do presente e vai alongar para o futuro é dados, é inteligência artificial. Essa é a base para o futuro. Cara, você já escutou a brincadeira do Inmetro? A brincadeira do Inmetro é assim. Você comprava equipamentos no passado e você não olhava se ele tinha o símbolozinho do Inmetro, né? Seu pai, sua mãe, meu pai, minha mãe, ia lá e comprava o mais barato e, cara, beleza, compra e traz para casa. Hoje em dia, ninguém compra mais um produto eletrônico e vê se não tem a garantia e o selo do Inmetro. O futuro, qualquer coisa que você falar, vai ter dados e inteligência artificial. Só esse jogo, o Matias levantou a mão, só um outro caso aqui. Cara, é que eu ando muito fissurado no mercado chinês, tá? Tô esperando acabar a pandemia. Não precisa falar não que a gente tá estudando mandarim, cara. De China, viu? Cara, ainda mandarim ainda não, cara. Tem aquela pergunta assim, é lutar contra eles ou se aliar, né? Você olha assim, quem vai ganhar essa parada e você tem que entrar com os caras, velho. No mercado americano... estratégia, fica quieto. Fica quieto. Deixa, foi mal, Tem gente assistindo. Tem gente assistindo, deixa quieto. Pro mercado americano, geralmente você vai, né? Nos Estados Unidos, você estuda assim, cara, tô esperando acabar a pandemia, ser vacinado, eu já tô juntando grana, eu vou fazer uma imersão, sei lá. Vamos fazer um tour junto, que eu já falei com o Marcão que a gente vai pra China, é cara, sério. Eu já olhei pra trás. Segredo, Matias. Gente ouvindo. Não tô brincando não, cara, assim, vamos estudando passagem, pra ficar lá, sei lá, 2 semanas, pegar minhas férias, ano que vem. Ô, Tiagão, ainda não falei pra minha esposa que eu vou passar uns 15 dias na China. 15 dias ela tá assistindo. Cara, mas fica tranquilo, porque assim, na China você vai comer uma comida estranha, se for que nem eu, você tá ferrado, porque eu não como quase nada, mas viver lá. Então eu tô fissurado no mercado chinês. Estuda um pouco o WeChat, cara. O WeChat é um negócio animal. Cara, você tem um negócio que a gente tá vendo ultimamente aqui no Brasil fazer, que é o tal do... Quantos usuários tá o WeChat? Ah, cara... Quantas pessoas tem na China? Põe. Gente pra caracas. Gente pra caracas, entendeu? Mas, cara, aqui você tá vendo ultimamente no mercado, o cara, Instagram, essas coisas, apareceu o QR Code, né, pro cara comprar ou não. Cara, o WeChat já tá fazendo isso há muito tempo.
trabalhava na Elo, a gente, num tempo atrás, a gente começou a olhar muito, isso foi por meados de 2018, que foi, antes da gente se conhecer, foi em 2019, né? Eles já tinham ido lá só pra ver isso, né? Um passeio que a galera faz, que na verdade ia pra Hong Kong e tal, pra ver as empresas lá na China, você vai pra Hong Kong, era o principal antes, né? Antes de ir pra China, a galera ia muito pra Hong Kong pra entender o que acontece na China. E o WeChat já tava lá, porque era o wallet digital, né? Pagar com QR Code. Todo esse conceito que foi sendo trazido pro Brasil veio de lá. Mas, Matias, ele ultimamente, os caras colocaram aqui, né, cara? O Marcácio falou, ó, tem 1,9 bilhão de pessoas aí no Mas, Matias, ele é mais que um wallet, Matias. Ele é mais Não, ele é tipo a internet da China. Você faz tudo, você compra coisa lá, você fala com os amigos, você manda... Você vê show, você fala, você faz transferências, sua alma tá ali. É o Tinder deles também lá dentro, tem tudo. Só que eu tava dando uma olhada, o quanto os caras usam o poder desse dado para entender quem é que está se comunicando e oferecer cada vez mais produtos de forma assertiva. Cara, tem uma discussão que eu espero que a gente não entre aqui hoje, mas se vocês quiserem um dia a gente pode marcar, que eu vou amar também, que é o tal da LGPD e a parte ética da utilização da inteligência artificial. Posso então entrar nesse ponto? Uma pessoa mandou uma pergunta para a gente, acho que é uma boa para responder, tá? Vamos lá, pode. O usuário Chris Cher aqui, o que vocês entendem do impacto de usar Big Data em certas decisões e contextos que há racismo estrutural ou viés? Como evitar ou mitigar a questão de perpetuar os vieses, né? A Amazon, por exemplo... usou para selecionar currículos baseado nos históricos e passou a eliminar candidatas mulheres nos Estados Unidos. Foi usado o modelo de decisão condicional, negros e brancos que cometem o mesmo crime têm sentenças ou condicionais diferentes apenas pela cor. Como usar para identificar ou diminuir esse tipo de viés? Eu não vou entrar muito na seara, que aí entra na questão da LGPD, mas o grande ponto que aí, inclusive, a LGPD garante, por exemplo, se você tiver uma decisão tomada, ou um score, alguma coisa que influencia a sua vida, que tenha por trás o uso de dados e uso de modelos, você pode não perguntar o como, mas questionar a empresa que está tomando aquela decisão do porquê, pedir para reprocessar as informações, por exemplo, e você pode fazer alguns contestamentos, pelo menos na GDPR, na LGPD eu sei que tem. Mas aí entra aquela aulinha lá de PCA, né? Principal Componente Análise. Mas Matias, o cara tá colocando cor e sexo ali, por exemplo? Mas, Matias, assim, antes de você chegar nesse ponto aqui, né? Esse é um assunto que eu adoro, e, cara, eu tô falando a real, que eu tô dedicando 15% do meu tempo de vida para estudar sobre ética e comportamento da inteligência artificial. Aí, mas não sei quanto de China, mas não sei quanto de... Eu não vivo, cara. Eu não vivo. Assim, o cara nem come, velho. Eu me alimento aqui, tá vendo? Eu tô me alimentando, eu trago a comida aqui pro escritório que eu tenho em casa e venho me alimentar aqui. Eu trabalho o dia inteiro, das 7 da manhã até as 7 da noite, paro, dou aula e vou estudar. E aí eu começo a dar essas coisas. A minha pergunta, quando começa esse assunto, é assim: você vive sem Waze hoje em dia? Vivo. Porque eu já discuti isso com uma pessoa e falou assim... Em São Paulo eu não uso. Não, bem sincero, em São Paulo eu não uso. Beleza. Em São Paulo você não usa mais. Aí a pessoa respondeu assim pra mim... Hoje a gente usou pra chegar exatamente no mesmo lugar que a gente Sim. Mas assim, cara... Aí a pessoa falou assim pra mim... O Waze não, mas eu uso o Google Maps. Falei, entendi. Sim. Você não entendeu a pergunta. Então, beleza. Você usa. Cara, a utilização de IA aqui é pesada. E você vive sem? Não. Pô, mas... O que ele me dá? Cara, ele sabe toda a sua rota. Se você usar o Waze todo dia para trabalhar, por exemplo... Ele, antes de você sair, ele já tá falando como vai estar o trânsito, porque ele já sabe para onde você vai. Já pegou o Google? Eu tenho os dois no meu aplicativo. O Google tem hora que eu paro, eu vou para casa dos meus pais no Guarujá, eu paro lá e o Google fala assim, para você voltar para sua casa, é melhor você sair tal horário porque vai estar trânsito. Você vive sem isso? Eu sou muito sincero. Cara, isso para mim eu não vivo mais. Putz, Thiagão, mas tem o problema do racismo que está acontecendo. Aconteceu esse da Amazon, teve um outro recente. Aqui, às vezes, eu acho que a gente pode discutir isso, tá? Para mim é discutível. Esse da Amazon foi comprovado? Foi, né? Foi assim como teve, eu acho que é o da Microsoft, que é um dos casos mais... Acho que é o da Microsoft, eu tenho medo de errar, mas acho que foi o da Microsoft. E eu acho que foi o Cortana, a primeira versão, que falou assim... Foi no Twitter e falou... Para mim, foi a maior cagada do mundo dos caras. Pessoal, esse link aqui é da minha inteligência artificial. Ajuda a gente a treinar o algoritmo. Ensinem a eles.
O ser humano é a melhor raça que existe, né? Ensinou o quê? Racismo era legal, pedofilia era bacana. Cara, só ensinou o que não prestava, cara. O que o algoritmo aprendeu? Esse é o ponto, né? O algoritmo aprende o que você ensina para ele. O problema não é o algoritmo, é quem tá ensinando e as regras para ensinar, né? Tem um cara que a gente não falou aqui e eu fico muito revoltado quando eu falo sobre IA e não falo dele, né? Que é um cara fenomenal chamado Alan Turing, né? Cara, falar de IA e não falar desse cara, falar de computação e não falar desse cara é o maior absurdo que a gente pode ter, né? Teve outros caras, Van Neumann, por exemplo, o cara John Van Neumann, que é um cara brilhante também antes do Turing. Mas se não for a memória, é o Turing que ele tem uma expressão que ele fala assim, eu acho que é o Turing, que ele fala, maldito a hora que a gente deu o nome disso de inteligência artificial. Porque isso não é inteligente. Você, cara, lógico que é, cara. Olha os novos algoritmos, como é que estão. Todos eles ainda se utilizam muito da capacidade humana de ensinar o algoritmo a fazer tal coisa. Depende do dado que você coloca. Se você coloca para o seu algoritmo treinar para uma seleção de RH e você não presta atenção que o dado que você está colocando não tem, por exemplo, sei lá, mulheres, o que o algoritmo vai aprender? Ele não tem mulheres ali. Na base de dados, ele não tem mulheres. Se você falar para ele excluir adolescentes de 18 anos, se você não colocar na base de dados, ele não vai entender que ele pode selecionar adolescentes de 18 anos. Então, é o preparo da base. Você acha que IA nunca vai alcançar a capacidade de inteligência humana? Cara, presta atenção. Essa sua discussão é uma discussão que tem um monte de gente que discute. Presta atenção. Você pode ir para o lado do nosso amigo Mark Zuckerberg, que é quem eu defendo um pouco, e você pode ir para a linha do cara da SpaceX, que eu esqueci o nome dele, o Elon Musk, que ele acha que a IA já está dominando a face da Terra. Né? Ele acha. Ele, cara, é o vulgo Homem de Ferro. Tem um livro, enquanto a gente vai falar aqui, eu vou procurar ele na Amazon, você coloca, que ele explica o porquê que a inteligência artificial que a gente tem hoje está longe de ser realmente inteligente. É um livro de 85 páginas, eu li esse livro... É um papagaio de 6 anos, ele repete o que a gente fala, velho. Cara, eu tenho um livro tem esse livro... Ele foi indicado por... Cada vez mais inteligente, mas não tem... Muita gente fala que não tem propósito, né? Cara, é que é mais do que o propósito, cara. Assim, como é que eu posso te dizer assim? A IA, cara, para você ter IA, na verdade, hoje, o que a gente tem, como o Matias colocou, é o papagaio. Sim. Que a IA, ó, o nome do... Já leio o nome do livro aqui. A IA, ela funciona muito bem quando ela identifica padrões. A IA identifica padrões. Um reconhecimento de imagem, o que ele faz? Ele reconhece padrões. Tem um algoritmo de IA que reconhece todos os... Cara, acho que foi o Google, não lembro quem foi no passado, que fez um teste que quando você chegava em casa, tinha uma câmera filmando. Você chegava na sua casa, tem uma câmera te filmando, beleza? Logo que você abre a porta do seu apartamento, tem uma câmera te filmando. Pelo seu comportamento, pela sua expressão facial, ele vai saber como é que foi seu dia. Então, é o conceito de casa inteligente. Ele vai colocar uma música de acordo com a sua expressão, como foi seu dia. Ele vai esquentar a banheira da sua... Tem até um vídeo, acho que não falo sobre isso. E ele vai colocar a luz de uma forma que seja mais agradável de acordo com como está a sua expressão. Presta atenção. Isso nada mais é que um artigo de psicologia, se não falha a memória, que estuda os comportamentos humanos que a gente tem, se não falha a memória, as microexpressões que a gente tem. As microexpressões. O que ele entendeu? Isso tem um padrão. Mesmo que eu tivesse se eu tivesse um negócio de uma parada dessa, mesmo que eu tivesse felizão no dia, eu ia entrar com cara triste só pra... Eu acho que o ponto da inteligência artificial ela vai sempre identificar padrões e é assim que a gente consegue ensinar esses algoritmos a qual padrão a gente quer que ela aprenda para tomar determinada decisão, mas isso que a gente está fazendo aqui agora é ter uma conversa, trocar ideias e chegar em novas ideias, né, com contextos. A gente viveu a vida aprendendo durante anos, não só padrões, mas... memórias, coisas que nos remetem a entender coisas que não são necessariamente padrões para poder
tomar decisões ou ter ideias. Isso aí não vai ser do dia para a noite que vai acontecer. O nome do livro se chama O Cérebro Relativístico. Como ele funciona e por que ele não pode ser simulado por uma máquina de Turing. Esse livro, na verdade, ele tem 85 páginas. Ele é uma tese de doutorado de um neurocirurgião com um cara de ciência da computação. Quem me indicou esse livro foi uma amiga minha chamada Raíssa. Cara, da Amazon. Da Amazon, a Raicinha. Ela que me indicou. Eu li esse livro em 2018. E esse livro explica por que as máquinas de Turing, ou seja, as máquinas agora, a cloud que a gente está discutindo o tempo todo, por que elas ainda não conseguem fazer a simulação real de um cérebro humano? Por quê? Porque a gente tem algumas coisas... O que a IA faz, ou qualquer computador faz no final do dia? Ela computa. É matemático. Tudo aquilo que pode ser computado, que pode ser feito cálculo, é possível de você transformar numa inteligência artificial. Logo, todo e qualquer cálculo é baseado em algum tipo de comportamento. Você tem uma fórmula, você aplica. Mesmo sistemas caóticos, mesmo teoria caótica, ela no final é um cálculo que você vai aplicar ali para poder chegar no resultado. Porém, o cérebro humano, ele tem algumas coisas que ele não pode ser calculado, E o livro explica quais são essas coisas que tem, não é nem nas sinapses que a gente tem. Ele fala que, putz, mano, se tiver algum médico, alguém aqui escutando aqui, vai falar, putz, falou besteira, então eu não vou falar o nome. Mas é como se fosse um líquido branco que a gente tem dentro do cérebro que faz uma série de movimentações de algumas informações da nossa cabeça, e essa informação ela não pode ser calculada. E se não falha a memória, é nesse contexto que estão as emoções. Uma coisa é eu pegar o seu comportamento facial, a sua microface. Agora, rir, ficar feliz, ficar triste, chorar. Pô, você chora do nada. Eu vou revelar aqui, né? Cara, eu sou um cara extremamente chorão, cara. Eu tô assistindo um negócio do nada, eu me emociono. Eu pensei numa piada, mas eu vou deixar para depois. Obrigado. Obrigado. Frase clássica, ia pegar legal. Né? Mas você, cara, e como é que você calcula isso? Como é que você calcula uma emoção? Como é que você calcula uma felicidade? Cara, o ser humano é a máquina perfeita que não pode ser simulado. E a emoção de uma pessoa é diferente da outra, não significa que é mais ou menos importante, são pessoas diferentes, e aí é difícil você conseguir criar esse padrão. Ó, eu vou contar um negócio aqui, e isso aqui, eu sei que a gente tá numa coisa séria, que vocês são sérios, mas isso aqui é extremamente verdade. Essa é outra piada que se não falha a memória, é numa província chinesa, ou é no Japão, que os caras começaram a ter um prostíbulo com máquinas que então simulam... é no Japão. Então é no Japão. Eu acho que é isso. Cara, eu acho que foi lá. Porque é logo depois, eu lembro de ter visto essa notícia, logo depois que eu acho que é no Japão, que os caras fizeram uma máquina que simula no aeroporto, que simula uma pessoa, né? Cara, os caras criaram um prostíbulo... Só que assim, como é que você coloca emoções, cara? Não consegue. Esse livro, cara, tô falando pra você, cara, ó, esse livro custa R$30, 80 páginas, você lê em 3 dias, é fantástico. Um dos melhores livros que eu já li sobre esse assunto. Não tem nada técnico, a gente não está discutindo nesse livro TensorFlow, Deep Learning, nada disso. Cara, ele explica por que a IA que a gente tem hoje, baseados em máquinas de Turing, não pode simular um comportamento humano e ser classificado como uma inteligência de fato. Não pode. Pô, Thiagão, só que a tese do Turing, ela diz, lá em 1951 ou 48, se não falha a memória, que uma máquina só pode ser considerada inteligente se ela consegue enganar um ser humano por mais de tanto tempo. E aí o Google, em 2008, faz aquela apresentação fantástica com o Sanjay, se não falha a memória, que é ele dando ao vivo com a máquina ligando para um salão de beleza, depois... Em todos os eventos do Google, ele sempre coloca fazendo algum tipo de simulação. Ainda assim,
quebra a tese de Turing ali, tem uma série de discussões sobre isso, inclusive, mas quebra a tese de Turing de fato, porque ela consegue simular e ela consegue enganar um ser humano de uma outra ponta, só que para ela ter uma classificação inteligente, como somos nós, eu, você, que estamos aqui discutindo, a máquina de Turing não consegue. Talvez, aí a gente pode ficar horas discutindo, as máquinas com computação quântica, que aí sim, elas vão numa linha contrária das máquinas de Turing, porém, existe uma linha acadêmica que diz que ainda assim, as máquinas de computação quântica ainda estão muito próximas das máquinas de Turing, a gente não tem ainda a computação quântica quebrando ainda 100% Turing, tem uma linha que discute muito isso, mas a gente pode ir para essa linha do quântico, que vai totalmente diferente, vamos dizer assim, das máquinas de Turing. Talvez aí você consiga chegar mais próximo de uma inteligência artificial do que é a inteligência humana de fato. A arquitetura atual das máquinas de Turing, esse livro explica, e eu acredito, estou sendo bem honesto, e eu acredito, eu li essa tese, falei, puta tese animal, negócio muito bem explicado, não tem essa inteligência comparada ao ser humano. Ainda assim, a inteligência artificial que a gente tem, e a gente começou a discutir, que é a corrida mundial, é a nova revolução que eu concordo com o Matias, é a quarta revolução. Cara, por quê? Quantidade de dados que você tem, fora a LGPD, que a gente pode discutir aqui, né? Cara, tem uma série de partes éticas, mas ela dá um poder competitivo para a empresa que você não tinha. Você consegue analisar muito mais no micro detalhe o seu cliente do que um cara que fica ali, sei lá, num BI tradicional tentando. Não dá. A IA, ela consegue entender comportamentos, microcomportamentos, que é o que eu brinco, que a olho nu você não consegue identificar. Mas a IA, o tamanho é o processamento e a escala que ela te dá, que ela consegue olhar. Eu lembro, há uns 3 anos atrás, eu dei uma palestra que eu brinquei com o nome, que eu falei, cara, ache uma agulha no paleiro, que é quando você consegue usar, por exemplo, algoritmos não supervisionados para procurar aquilo que você nem sabe o que você está procurando. Porque quando você tem uma IA não supervisionada, machine learning não supervisionado, muitas vezes você está tentando entender com PCA... Anomalia, né? Às vezes você quer prever um problema, na verdade você não entende direito, mas você quer ser avisado quando detectar algo fora de padrão, porque você não sabe se aquele algo fora de padrão passou a ser um problema, né? Você não conhecia. Pega a fraude, por exemplo, né? Pega a fraude. Fraude é muito difícil você ter um comportamento uniforme, né? Todo dia tem uma fraude nova, exatamente. O fraudador, ele muda. Então, você tem uma série de coisas que você pode fazer. Mas, ainda assim, comparar a uma inteligência humana tem as suas limitações. E aí começa uma série de outras discussões. Cara, esse assunto, de novo, cara, esse assunto eu sou fã de carteirinha, adoro esse assunto. Pode marcar outro só para falar disso, velho. Cara, esse assunto, eu digo pra vocês, cara, leiam esse livro. Ele, cara, galera que tá escutando aí o Oxcast, cara, comprem esse livro. Puta, é fantástico, é no detalhe. Abre a sua cabeça, assim. Ele não é um livro que vai te explicar TensorFlow, Deep Learning, mas ele vai te explicar o que é IA de fato. E por que eu falo que ele é muito importante você entender? Porque aí, Matias, Marcão, você volta e começa a entender, puta, aonde eu posso usar realmente no escritório? O que realmente eu posso fazer aqui do outro lado? Que tipo de aplicação prática eu posso ter da IA? Que volta de novo. A gente pode discutir aqui técnicas, que é o que eu vejo. Agora eu vou dar um relato aqui do fundo do meu coração, né? A quantidade de lives, quantidade de vídeos no YouTube, que é muito legal, gerando conteúdo, explicando como programar e desenvolver, tá fantástico, tá gerando muito conteúdo. Só que, para mim, falta cada vez mais, principalmente no Brasil, a gente discutir aplicações práticas. Quando usar? Quando não usar? Tem que educar o mercado, você fala, né? Eu tô formando gente para fazer carro, mas eu não tô formando o mercado para comprar carro e para usar o carro, né? Precisa fazer isso. Porque você volta naquilo que você falou, Matias. Assim, ó, se você pegar o gráfico do Gartner, aonde está a utilização hoje da IA, ela já está entrando num platô. Qual que é a parte, né? Tá no hype, muito se fala, gasta-se muito dinheiro quem tem dinheiro, mas não necessariamente tendo retorno positivo, ou
é hype, né? Não, já tá aqui no platô, filho. Já era pra estar aplicando, já é uma coisa normal. Não tem muito desafio mais para quebrar ali. Não tem mais. Então agora vamos cair para a área de quando usar, como usar, né? Eu vou usar no monitoramento. Se eu entendo como é que é IA, aí você volta novamente. A gente falou de cientista, falou de não sei quem, mas falta pessoas que não têm todo esse conhecimento técnico, mas que sabem parar, cruzar o braço e falar assim, cara, eu vou substituir os totens e vou colocar uma câmera aqui e que ele vai identificar as pessoas e o cara vai fazer o check-in, não precisa mais colocar. Deixa eu dar um outro spoiler aqui para você. O Matias teve uma experiência legal ontem com software do governo para leitura facial. Puta, ontem eu tava dando aula, Thiago, aí eu tinha feito toda a aula um tempo atrás de Spark usando o portal da transparência para baixar dados de consumo de viagem. Nossa, e tal. Horrível. Puta, tinha o token cadastrado, né? Falei, pô, hoje eu vou dar aula. Antes de eu dar aula, deixa eu já dar uma validada, às vezes as coisas quebram, né? Cheguei lá, meu token não funcionava mais, velho. Aí eu fui ver, tive que cadastrar reconhecimento facial no aplicativo do governo. Cara, você precisava ver o nervoso, eu gritava na roda, eu queria quebrar o celular porque não funcionava, eu não consegui cadastrar a imagem lá e desisti, cara. Você tem um problema com isso. Cara, tem uma série na Netflix, acho que é O Mundo dos Dados. Já viu, já? Já vi. Que série animal, cara. Ela tem um episódio, eu recomendo essa série para todo mundo, porque ela não fala... Dados? Puta, mano. Cara, eu posso pegar... Acho que é a Revolução dos Dados, é alguma coisa assim. Cara, é alguma coisa de ciência de dados. Eu esqueci o nome do seriado. A Era dos Dados. A Era dos Dados. A Era dos Dados. Cara, tem o episódio do porquinho. Vocês lembram do episódio do porquinho? É isso que eu falo da IA aplicada, cara. O cara falou o seguinte, ó. Obviamente... esses dias eu estava palestrando sobre esse assunto, eu tive uma dor de cabeça depois, mas espero não ter aqui com vocês. Anyway, quem é vegetariano ou não é essa a discussão. O que se discute no mercado de compra de carne? Que quando o animal ele sofre algum tipo de mutilação, a carne ela é diferente. Sim. Beleza? Estou falando aqui de mercado, não estou falando de nada, estou falando de mercado. O que os caras entenderam? Que quando os caras iam no porquinho e os caras iam lá e colocavam uma plaquinha no porquinho, que é o que os caras fazem geralmente, né, para identificar o porquinho, aquilo era uma mutilação e aquilo gerava um problema na carne. Os caras foram no mundo acadêmico e descobriram uma mina, que eu acho que é uma tese de uma mina, se não for a memória, que estava fazendo reconhecimento de imagem de animais. Porque assim, cara, se não for a memória, a gente tem seis microfaces, né? Esqueci como é, 6 expressões. Mas e o porquinho, cara? Quantas faces tem um porquinho? É justamente isso. Onde o porquinho vai tomar água lá, isso, tem a câmera para identificar se o porquinho tá feliz ou não. Porque isso vai... lembra até o Pata Negra, tá? Quando eles vão fazer lá o presunto Parma que a gente conhece lá do Pata Negra, esse tratamento do porquinho ia mudar totalmente o sabor da carne. Então, os caras colocaram câmeras onde ele aparece com o rosto para tomar água, para ficar analisando essas microexpressões do porquinho. É isso aí o caso, né? Mas mais do que só a expressão isso, Matias. Os caras conseguiram cadastrar quem era o porquinho, pelas expressões, os caras sabiam se o porquinho, né, velho? Se o porquinho estava doente ou se o porquinho não estava doente. Ou seja, pra não precisava mais... bacon perfeito. Para chegar num bacon perfeito. Nossa. E aí depois os caras mostram... Isso é a prova de inteligência bem aplicada. Data is the new bacon, né? Data is the new bacon, velho. Depois eu fui atrás disso, os caras já estavam, acho que na Irlanda, aplicando isso também em vacas, entendeu? Por causa do leite. O leite é uma boa, tem bastante coisa. Tem 2 empresas aqui no sul do Brasil que já tem vários trabalhos em cima de produção de leite. Na China, eu vi, hoje a China é o maior produtor de leite no mundo. Os caras passaram os outros e eles estão num nível industrial, assim, de aplicar todas as tecnologias que você puder imaginar. Os caras estão fazendo produção de leite na China, porque eles consumiam muito e eles dependiam muito de outros países. E aí o governo investiu em produzir, em criar fazendas de leite lá na China. Eles estão dominando com indústria 4.0, inteligência artificial, IoT, tudo. É a cadeia toda de produção de leite. É aí que eu tô falando, cara. Então, assim, contei todo esse meu discurso para contar o que é pra você. Falta gente para evangelizar.
aplicações práticas, não para evangelizar que o cara use uma deep learning ou que o cara use uma supervisionada ou não supervisionada e assim por diante. Tá legal, tem que continuar. Quem conhece tem que continuar gerando conteúdo para as pessoas poderem estudar e realmente ter toda a formação de mão de obra que a gente estava falando. Só que a gente tem que partir agora também no mercado brasileiro para a próxima etapa. Como é que a gente explica para as empresas para utilizar? A empresa está doida para utilizar, mas como é que a gente evangeliza dentro de casa? Para as empresas saber utilizar, quando usar, o melhor local de usar, entendeu? Se não tiver isso, a gente começa a ter problema, porque você pode ter muita parte técnica, mas você não tem aplicação prática efetiva, gerando negócio, gerando money. O que o mundo corporativo quer no final do dia é grana. A gente fala de transformação digital, que ela quer IA, quer IoT, pra quê? Show me the money, mano. Ninguém vai colocar dinheiro em algo que não retorna dinheiro. Se tem alguém aí, fala pra mim, que a gente arruma lugar pra pôr dinheiro que não vai. Ô, Thiago e Matias aqui, até pra gente finalizar, porque já tá dando... Já passamos do horário aqui. Já passamos do horário aqui. Demais, cara. Não, tá bom, tá ótimo. Aplicabilidade para inteligência artificial. Até para conectar nisso que a gente tá falando, que o pessoal tá tentando mudar de área e tal. Que tipo de profissões vocês enxergam hoje que vai morrer? Cara. Aí eu quero um parênteses antes. Não tem nada que tá para matar advogado, não, cara, inteligência artificial? Cara, vocês que são estudiosos. Não, matar não, mas eu acho que para apoiar cada vez mais e ajudar o processo decisório a automatizar algumas coisas, tem. O próprio governo brasileiro hoje tem várias coisas fazendo análises, eu não sei se é em qual nível de instância, mas tem processos hoje que estão sendo automatizados. Tem um algoritmo hoje do governo, tá? Que lê os documentos e já identifica os padrões, consegue contextualizar o caso e simplificar para quem depois só vai tomar decisão. E várias empresas jurídicas que estão se modernizando e aplicando algoritmos de inteligência artificial para identificar qual é o juiz que vai estar em uma determinada audiência, qual é o histórico de padrões de tomada de decisão dele em situações parecidas, quais são as chances, tem várias... Agora, tirar a pessoa de lá, a gente vai voltar naquele caso do explica, né? No final, a pessoa que está sendo julgada vai falar, não, eu não concordo com o algoritmo, eu quero uma pessoa. Eu acho que a pessoa não sai. Eu defendo da mesma coisa, cara. Eu não acho que a profissão morre. Eu acho que as profissões vão evoluir. Eu acho que o advogado vai evoluir, o médico foi obrigado a evoluir, entendeu? O engenheiro mecânico, o engenheiro civil vai ter que evoluir, vai ter que se adaptar para esse novo mundo. Eu não consigo ver morrer, cara. Eu não consigo ver morrer. Mas eu consigo ver uma certa adaptação. A gente ouve muita estatística disso, né? 40%, 50% das profissões que tem hoje vão morrer porque vai ser substituído por uma... Assim, vamos ser sinceros aqui, e aí pode gerar um burburinho muito grande, mas assim, no futuro, por exemplo, ter profissões de telemarketing vai ter um problema muito grave. Porque já tem uma série de empresas não tendo mais telemarketing e apostando... ou apostando em IA na parte de chat, ou até mesmo na IA falada, do cara ligar e a IA trocar uma ideia com o cara e resolver o problema do cara. Profissões, assim, desse nível, eu acho que a gente pode ter uma revolução sobre ela. Agora, profissões no geral, como, por exemplo, cara, o que muita galera fala? Motorista, né? Porque, cara, a gente está cada vez mais falando no carro inteligente. Autônomo, né? sim. Cara, motorista vai morrer? Não sei, cara, quantas pessoas... Se morrer... velho... Aí coloca anos na frente, porque você depende de infraestrutura, de uma série de coisas. Sim. Exato. Depende de uma série de coisas. Agora, o cara... Quem já tomou a vacina não vai ver. Agora o cara vai evoluir. Pesado. Quando você vai num carro... Hoje, quantos carros você já vê fazendo propaganda que o carro vem todo equipado com inteligência artificial que apoia o motorista numa tomada de decisão, né? Então, você vai ver a IA, a indústria 4.0, apoiando e evoluindo as profissões. O marketing. Quantas vezes eu já vi nessas reportagens o cara falar, o marketing vai morrer. Cara, o marketing se apoia e eleva, entra para um próximo nível. Acho que as profissões... Cara, vou usar um termo muito nerd aqui agora, né? Mas vamos lá. Vai fazer que nem o Dragon Ball, sabe? Vai evoluir.
vai evoluir. Porque é o Super Saiyajin. O Super Saiyajin. Eu acho que é isso que vai acontecer com as profissões. Na maioria das vezes. Obviamente, o que isso vai acontecer? Pô, eu tô na profissão X. Não quis me adaptar. Não quis correr atrás. Eu vou ficar desempregado, não porque a minha profissão morreu, mas porque ela evoluiu e eu não acompanhei a evolução dela. É isso que eu defendo e acredito. O desemprego ele vai crescer porque as pessoas não vão evoluir ou não querem evoluir na mesma tonada que as profissões vão evoluir. Todas elas, indiferentemente. Obviamente, se você pegar a própria evolução da espécie, quando você tem algumas evoluções, algumas espécies deixam de existir. E a maioria tende a evoluir. É isso que eu acredito, principalmente... Melhor que se adapta, né? A indústria 4.0 no geral. Gostei da analogia de evolução, adaptação e extinção. Muito boa a analogia. Nerd é uma cara. Nerd. Gostei muito. Explicação agora de professor, velho. Muito boa. Vamos ser honestos, nerd é uma bosta. Esse é o lado ruim dominando o mundo. Como é que é, Marcão? Os nerds estão dominando o mundo. O futuro é dos nerds. Namorem nerds, é assim que é a ideia, né? Os nerds e nerds, homens e mulheres aí, né? Os nerds estão em alta. É isso, galera. É isso aí. Pessoal, finalizando aqui, agradecer de novo a Tiafuto bate-papo aqui, foi muito legal, muito bacana. Vamos ver se a gente marca outros aí para frente. Esse bate-papo aqui vai estar disponível no YouTube, acho que na próxima semana, daqui a alguns dias, para quem a gente vai disparar um comunicado, para quem não conseguiu assistir. Obrigado por quem acompanha a gente. Tiagão, obrigado de novo, cara. Parceria aí sempre. Né? Obrigado pessoal. Obrigado pelo tapa no dedão, voadora no like, né? Dá uma de Space Today aqui, ó. Manda like aí, ajuda a gente também a divulgar o canal aí, que a cada vídeo, a cada convidado, a gente sempre vai estar trazendo mais conteúdo de alto nível como o de hoje aí para vocês. Boa. E o livro depois eu passo para você aí, passo pro Marcão aí. Depois a gente publica, manda pra galera. Aí, os 2 livros são bem interessantes aí, de uma leitura bem boa aí, ó. Essa é uma recomendação que eu deixo aí. Leiam livros. É isso aí. Falou, Tiagão. Abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Abraço, tchau. Obrigado, viu? Até mais. Abraço, tchau. Esse foi o Roxcast Data Show, um programa da Rox Partner.